Gente, as parábolas, eu falei semana passada, e depois quem for assistir isso, assiste o da semana passada, porque eu expliquei qual é o método que a gente usa para interpretar uma parábola, né? Porque tem tanta informação numa parábola que se a gente for pegar cada elemento e tentar tirar uma doutrina disso, a gente vira uma bizarrice. Então eu falei que a parábola ela tem uma moral da história. Inclusive o nome parábola é justamente isso, né? Vem de parabólica. São muitas informações com um eixo, com um centro, com uma moral da história. Qual é a moral da história? Por que Jesus contou uma parábola? Para quem Jesus contou uma parábola? E hoje eu escolhi a parábola, não é das ovelhas, né? Poderia ser, que ficaria lindo, né? Ficaria combinado, eu até poderia falar, tá vendo? Estamos no mesmo espírito. Mas eu quero falar da parábola que não tem um nome legal, não pegou um nome nessa parábola, né? Igual tem o filho pródigo que pegou o nome, 100 ovelhas pegou o nome. Esse aqui é a parábola, aqui nem tem um subtítulo, é a parábola do credor, é a parábola do credor com o devedor, é a parábola da dívida diferente, cada Bíblia tem um nome. Mas eu vou ler e você vai lembrar, porque a gente vai ler em Lucas capítulo 7. A parábola começa no versículo 41 e diz o seguinte: um certo credor tinha dois devedores. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 dinheiros. Legal, né? 500 dinheiros. Eu só tenho hoje uns 22 dinheiros na minha conta, assim. Aqui tinha 500 dinheiros e outros 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. Bom, só com essa parábola aqui, a gente pode fazer 1 milhão de interpretações. Porque nós não temos referências, não temos parâmetro do que está sendo dito. Tá bom, Jesus contou uma história. E aí? Sem saber o antes, sem saber o depois, você enquadra isso aqui onde você quiser. Com criatividade e mau caratismo acima de tudo, você faz o que você quiser com isso. Agora, se a gente entende o porquê Jesus foi provocado a contar essa parábola, e agora eu conto-lhes o contexto. Versículo 36 do mesmo capítulo. E rogou-lhes um dos fariseus, olha que louco isso. Jesus vai jantar na casa de um fariseu. Isso aqui é muito difícil acontecer. Mas rogou-lhe um fariseu que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Vamos lembrar que não é mesa assim, tá? É chão. É chão. Tá bom? Então, cada um tinha um jeito. Eu não sei como você se assenta no chão quando você vai comer no chão. Eu não faço isso porque a minha aerodinâmica não me permite fazer isso. Mas era muito cultural, ou apenas você sentar de joelhos, sentando em cima do calcanhar, ou você realmente se debruçava, deitava com o bumbum para cima, ou no máximo de lado, se você estivesse mais cansado para comer. Era basicamente essa. E Jesus estava em uma dessas formas. Por quê? Vamos continuar a parábola. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, uma prostituta. Quando fala pecadora a uma mulher, nesse contexto é prostituta. E a gente já falou aqui por que as mulheres eram jogadas à prostituição. Por causa do repúdio, por causa da falta da carta do divórcio. E a mulher não tinha vida financeira, ela não tinha o direito de trabalhar. Então, uma mulher repudiada, por exemplo, a única saída dela era a prostituição. Então, uma sociedade extremamente machista, injusta, joga uma mulher para a prostituição, para a condição de vender o próprio corpo. Vender o próprio corpo não, porque vender o próprio corpo todos nós vendemos, né? Cada um vende a parte diferente do corpo. Esse é o grande lance. Pode chegar, mano. Por favor, fique à vontade.
mas ela vende a sua intimidade, a sua sexualidade. Então tem uma sociedade que empurra uma pessoa para essa situação, e essa mulher, então, ela é conhecida por ser pecadora. E se ela é conhecida, eu digo uma coisa para você, tinha cliente dela naquele rolê ali. Tinha gente comendo e era cliente dela porque conhecia ela. Ou vocês acham que... Não vou falar disso. E estando por detrás, aos seus pés, olha, a mulher entra por detrás de Jesus aos seus pés. Então Jesus está ou sentado sobre os calcanhares, ou pelo que vai acontecer, me parece que Jesus está deitado, reclinado. Inclusive essa é a palavra. Jesus está reclinado à mesa. Besteira, né? Por que tantos detalhinhos? O que isso significa? E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava com os cabelos. E beijava os pés. E ungia com unguento, que nada mais é que um óleo perfumado. Agora eu vou tentar tirar da sua cabeça o óculos religioso de leitura. E vamos falar do que está acontecendo, tá bom? E aí a gente traz a cena para cá para ficar mais tranquilo. Está Jesus, está um homem sentado à mesa jantando. Chega uma prostituta conhecida da cidade. Entra aqui. Vestida como uma prostituta. Talvez com decote, talvez com uma saia curta. Perfumada como uma prostituta. Como uma prostituta deve andar. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor de nada, por enquanto, tá? Só estou criando a cena na sua cabeça. Essa mulher chega no meio da igreja, no meio da ceia da igreja, onde estão os maiores religiosos, o pastor. Ela chega por detrás de Jesus, chorando, e joga óleo perfumado nos pés de Jesus. Uma prostituta começa a acariciar os pés de Jesus com óleo perfumado, mas ao mesmo tempo chorando. Aquela mulher, ela aprendeu a dar carinho e prazer para o homem e ponto final. Ela só aprendeu a agradar um homem de uma forma. A sociedade jogou aquela mulher a ser ensinada a dar carinho e prazer para o homem de uma única forma. Ela só sabia fazer aquilo, ela só sabia agradar alguém daquela forma. E quando ela soube que Jesus estava ali, ela falou, eu quero fazer alguma coisa por ele. E ela oferece tudo o que ela tem. Ela oferece um carinho, uma carícia. O texto português não fala isso, mas no texto grego, quando ela fala que pega os pés, diz que colocou os pés dele sobre o colo. O colo de uma mulher, principalmente naquele contexto, seria entre os seios, é aqui, né? Então colocou o pé e... Os fariseus, os religiosos, que estavam mais ou menos com a cara que vocês estão agora, tentando tirar da sua cabeça uma cena com teor sexual e Jesus na mesma coisa. Não dá. Sexo, Jesus, tira, apaga, pecado, é pecado, é pecado. Então você está aí meio que se contorcendo, falando, não, eu não posso pensar nessa cena porque é Jesus. E é uma prostituta, e tem sexualidade, tem sensualidade envolvida. Sai. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo, se esse cara fosse mesmo um profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E talvez Jesus, na inocência de nunca ter utilizado os serviços daquela mulher, realmente não sabia quem ela era. Os religiosos, que talvez eram até clientes, sabiam exatamente quem era aquela mulher. Os religiosos que carimbaram naquela mulher prostituta, sabia e julgava quem era. Jesus não conseguia enxergar aquela mulher como outra coisa que não fosse uma mulher. E olha que louco. Quando ele é questionado assim, se você soubesse que tem uma prostituta, desculpa, tá?
Mas para ficar bem claro, para trazer para o contexto de hoje e do jeito que alguém falaria, se você não está sabendo que tem uma puta pegando no seu pé, você não é quem você acha que está dizendo que é. Jesus, questionado dessa forma, aí ele conta a parábola. Agora a gente tem um contexto para entender por que Jesus conta essa parábola que nós lemos no começo. Quando Jesus conta essa parábola, no versículo 44, tem a coisa mais incrível desse texto. E voltando-se para a mulher, Jesus foi questionado, a mulher foi julgada, ela estava ali tentando adorar a Jesus da forma dela, ela foi julgada por isso, provavelmente ela seria arrastada dali e apedrejada em praça pública. Jesus conta uma parábola e vem o questionamento no versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Vê tu essa mulher? Simão, olha de novo. Eu sei que você me julgou, que você julgou ela, mas olha de novo. Olha a cena de novo. Eu sei que você olhou primeiro e a primeira coisa que você viu, me perdoem mais uma vez, foi um par de peito. Porque é o que você conseguiu ver. Você viu uma prostituta. Quando ela tocou em mim, você viu sensualidade. Mas olha de novo. Você vê essa mulher. Você tem condições de olhar além de tudo que foi colocado ao redor dela e enxergar o ser humano que está ali? Você consegue olhar e parar de olhar para o decote dela? Olha, ergue a cabeça, olha no meu olho, rapaz, estou falando contigo. Você consegue parar de olhar para tudo isso e olhar que ela entrou aqui correndo risco de vida, porque vocês matariam ela, inclusive. E está aqui chorando aos meus pés, humilhada, pedindo perdão de qualquer coisa. Você consegue enxergar isso? Você vê essa mulher? Falta na mente religiosa, na igreja evangélica, em mim, você, na garagem, enxergarmos o ser humano, além de todas as construções sociais que nós mesmos impusemos sobre eles. Vou dar um exemplo bacana aqui. Eu sei que muita gente não vai gostar. Dilma Rousseff, na minha opinião pessoal, não estou aqui falando, uma grande mulher, que enfrentou a tortura com o queixo erguido. Temos uma foto dela, que ela está perante seus torturadores, os caras de patente, tudo de cabeça baixa, escondendo o rosto, e ela, que vinha de meses sendo torturada, estuprada, estava de cabeça alta, olhando na lente da câmera. Ela foi torturada, estuprada, na frente de muita gente, na frente de câmeras, por muito tempo. Essa é a Dilma. Hoje a gente vê ela falando em público, a gente debocha. Eu não mais, mas já fiz isso. Debocha da dificuldade que ela tem de se expressar na frente de uma câmera. E aí a gente ofende. E virou até o que virou, até nos dias de hoje. Se hoje temos o que temos, tudo começou um dia, talvez, com um deboche de uma mulher. Agora, você consegue olhar além da Dilma, presidenta, além do PT? Você consegue olhar além dessa política e enxergar uma senhora, uma avó, que tem um histórico de estupro, de tortura, e que talvez que quando olha a câmera, lembra de tudo o que aconteceu com ela, e aí ela tem dificuldade de falar. Você consegue enxergar além disso e falar, poxa, é um ser humano, é uma pessoa. A gente consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Ou a gente enxerga logo, é a puta com decote abusando de Jesus? Então Jesus pega a mente religiosa que se acha melhor do que ela, e Jesus percebe que é tão absurdo aquela mente, é tão doentia essa mentalidade, que eu tenho para mim que Jesus nem tenta quebrar essa mentalidade.
Jesus nem tenta dizer assim, olha, você é igual a ela. Jesus nem tenta fazer o que o Oswaldo fez aqui, equiparando todo mundo. Parece que Jesus nem tem essa esperança que a gente tem. E Jesus fala assim, tá bom, você se acha melhor que ela? Então eu vou partir do seu pressuposto. Beleza, você é melhor que ela, porque ela é mais pecadora que você. Então tome. Jesus dá uma volta que aquela mulher, mesmo no olhar religioso, continua sendo melhor que o próprio religioso. Jesus fala assim, é assim que você quer medir? Então tá, de qualquer forma, ela é mais amada. Porque ela está aqui chorando, ela está aqui se humilhando, enquanto você está aí num patamar apenas de julgador. Cara, Jesus é maravilhoso, mano. Eu não estou nem falando de Deus, tá ligado? Eu estou falando de Jesus. A sagacidade desse cara, velho. Você quer olhar para essa mulher como um evangelho? Você nem a julga. Você olha na raiz, você olha na tzedaká. Você olha e fala assim, caramba, ela é prostituta. Por quê? O que aconteceu para isso? Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Mas a pergunta da justiça primária não é, o que vamos fazer com a prostituta? A pergunta é, por que uma mulher teve que chegar ao ponto de se prostituir? Essa é a pergunta do Evangelho. Agora, quer pensar com a cabeça religiosa, já que você não tem condição mais de sair desse engodo? Tá bom. Então olhe para ela como a pior das pecadoras. Só que no conceito de Jesus, a pirâmide é de cabeça para baixo. Então, mesmo com o seu olhar religioso, olhe para essa mulher com amor. Porque dentro da religião, essa mulher é melhor que o próprio religioso. Então não tem jeito, mano. Então não tem jeito. Ou a gente aprende a olhar as pessoas, além de todas as construções sociais que nós criamos. E eu não estou aqui desqualificando tudo, eu não estou aqui colocando tudo na subjetificação, eu não estou fazendo isso. Você tem suas questões morais, eu sei que elas são valiosas para você, permaneça nelas. Lógico, revise, veja se são questões morais ou não foram construções, entende? A ética é mais importante que a moral. O evangelho, ele é ético, ele não é moralista. Porque a ética é um combinado entre todos nós. Moral é aquilo que eu chego e falo, eu gosto disso e não gosto disso. Você gosta disso, não gosta disso, não dá certo, a gente briga. Aí, como eu sou o pastor, como eu que pago o aluguel desse lugar, eu falo, não, é a minha moral que vale. Aí eu faço até confissão de fé. Quem gostou, abraça. Quem não gostou, procura a outra igreja. Tem na mesma rua. Ou, a gente fala, vamos fazer um combinado ético? Eu posso ir até aqui, você pode ir até onde? Vamos combinar? Vamos se articular para viver bem? A ética sobrepõe a moral, com certeza. Aí forma um corpo ético. Aí forma uma igreja. Aí forma uma eclesia. E eu encerro contando uma podridão no meu coração também. Tem uma pessoa na cidade de Mogi das Cruzes, eu não sei o nome dela. Meu pai conhece, com certeza. Rodrigo conhece, com certeza. E me perdoem pelo que eu vou falar aqui, mas é uma pessoa que eu cresci ouvindo o apelido dela. E o apelido dela era Monstrinho. Sabe quem era? Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é, Rodrigo? Eu cresci ouvindo ó Monstrinho. E naturalizou-se para mim chamá-lo de Monstrinho, porque ele é deficiente físico. Ele tem muitas deficiências sobre o corpo. Então, na minha infância, ó Monstrinho, ó Monstrinho, ó Monstrinho. Passou, cresci, nunca mais vi ele. Apagou-se essa memória de mim. Essa semana eu vi ele passando de carro aqui na frente do Verão, 1ª de setembro. Na hora que eu vi ele, muitos anos depois, na mesma hora minha mente falou, ó o Monstrinho. E na hora que eu falei Monstrinho, eu comecei a chorar dentro do carro. Eu fui cometido por um pranto de vergonha. Porque olha a naturalização do absurdo. Você vê uma pessoa deficiente
pedindo ajuda no farol, e a primeira coisa que você faz é lembrar de um apelido pejorativo. Aquele momento, com 36 anos de idade, depois de 36 anos do Evangelho, eu consegui olhar o ser humano. Isso foi ontem, gente. Eu olhei o ser humano além do monstrinho. Quantos seres humanos nós estamos olhando e a primeira coisa que a gente vê não é o ser humano, não é a imagem e semelhança de Deus, não é. São as questões sociais que nós colocamos sobre eles. São os adjetivos, são os apelidos. Ou a gente muda essa mentalidade, ou nós não podemos participar do reino de Deus. E quando eu digo não poder participar do reino de Deus, eu não estou falando de algo na eternidade, eu estou falando de aqui e agora. Porque o reino de Deus olha o ser humano como ser humano, a priori. Construção social, adjetivos, apelidos ou qualquer outra coisa não compõem a imagem e semelhança de Deus. São adereços. São adereços. E é isso que eu tinha para falar para vocês.